Boa tarde a todos, então. Porque eu estava gravando. Muito bem. Então, que bom, né? Gostoso estarmos juntos aí para mais esse tempo, embora que hoje vai ser bem curto, por conta da nossa assembleia que se estendeu, mas vamos ter pelo menos aí meia horinha, rapidinho, falando um pouco sobre a história e os distintivos dos batistas neste domingo. Então, passando rapidamente aí, ainda na página 6, então, bem rapidinho, para fazer uma reprise aí do que nós já temos trabalhado nas semanas anteriores. Então, nós temos aí os dois que, digamos assim, deram início, não vamos dizer da Igreja Batista, né? Mas que até hoje não são vistos assim como grandes nomes, né? Geralmente nós falamos muito de Calvino, de Lutero, de outros, mas o John Smith, né? E o Thomas Harris, que foram os dois aí que principais líderes do início do movimento batista, eles não são tão conhecidos, né, até hoje. Né? Acho que talvez aqui boa parte dos irmãos ouviram falar deles, se eu não me engano, agora. Né? Então, para você ver que nós não exaltamos, né, pessoas, a tendência dos batistas, né, do ponto de vista de sua doutrina, não é exaltar pessoas, mas a própria palavra de Deus. E o John Smith, né, que era um teólogo formado em Cambridge, na Universidade de Cambridge, e pastor anglicano, que depois ele se torna um puritano separatista. Lembra dos separatistas puritanos? Eles que vão dar início aí a muitos movimentos de várias igrejas, sobretudo o movimento dos batistas, que tiveram origem nesse grupo de puritanos chamados separatistas. E também o Thomas Harris, que era um advogado estudioso da Bíblia, ele era anglicano e puritano, separatista também. Porém, ele não era um pastor, ele era um grande estudioso da palavra de Deus, mas não era um pastor até então. Então, passando adiante, eles aderiram, né, às ideias congregacionais, porque, a princípio, naquela época, a igreja era muito estatal. Né? Ou você tinha de um lado a igreja estatal romana, ou você tinha do outro lado a igreja estatal anglicana. Então, todos os dois tinham domínios, né, líderes que dominavam sobre elas. Mas eles aderem às ideias congregacionais. O que é a ideia congregacional? Em resumo, é a nossa igreja hoje. Que é a ideia de que acabamos de passar pelo que seria o congregacionalismo, que era a igreja tomando suas próprias decisões. Então, esse é o reflexo que nós temos hoje como igreja batista. Cada igreja é autônoma e cada igreja é independente para tomar suas decisões. Então, passando adiante, aqui nós temos que com a perseguição desencadeada pelo rei Jaime I, né, James I, contra os puritanos separatistas. Por quê? Porque ele não queria desmembrar o poder dele, né, para várias igrejas tomarem conta. Né? Ele queria ter o domínio de uma igreja só. Porque isso, do ponto de vista político, era muito mais fácil. É muito mais fácil controlar uma massa dessa maneira do que controlar vários grupos de uma vez. Vamos controlar um grupo grande, não grupos, né? Não tem que fazer pazes com vários grupos, mas com um grupo apenas. Então, por isso que ele foi contra estes irmãos, estes separatistas, no caso, Smith e Harris. E eles resolveram fugir para a Holanda e Amsterdã, né? Lá em Amsterdã, na Holanda, nessa cidade, e eles chegam em 1607. Eles atravessam o Reino Unido, né, que até então a Inglaterra aí, né, e eles chegam até a Holanda, do outro lado ali do mar. E eles foram para Amsterdã, e nós já falamos o porquê eles foram lá para Amsterdã, né? Porque tinha água, né, Batista, porque tinha água, né, por isso, e porque era um local muito bonito, né? Você, vamos para lá, né? Isso aí, tá vendo? Não respondeu certo. Não tem nada disso, não tem nada a ver com isso. Não é porque tem água, não é porque é bonito, né? Mas, além da cidade ser assim, né? Exatamente. A liberdade religiosa. E esse é o ponto fundamental, porque a Holanda foi o primeiro país a liberar, né, para que as pessoas pudessem cultuar livremente aquilo que quisesse.
né, as suas crenças. E a Holanda tem esse histórico, né? Se eu não me engano, a Holanda foi o primeiro país a declarar o casamento gay, né, aberto. Né? Então, eles declararam aberto. Nenhum país tinha feito isso. Depois deles, aí, na sequência, outros países também fizeram isso. Então, é um país muito aberto para muitas ideias. Né? Então, passando adiante, nós temos aí na Holanda, Smith e Harris tiveram contatos com diversas linhas teológicas que surgiram na Reforma. E dentre essas linhas que esses dois camaradas tiveram aí, foram com os menonitas, né? Que a essência dos menonitas é que eles eram anabatistas. Né? Nós já falamos até dos anabatistas, que eram aqueles que rebatizavam, né? Mas não era eles receberam esse nome de anabatistas, os que rebatizavam. Mas a ideia é que eles batizavam conforme as Escrituras. Lembra, nós enfatizamos muito isso, credo, batismo. Né? Primeiro crer para depois ser batizado. Naquela época até então, como eram os batismos? Você nascia, sua mãe levava lá você para o clero lá, para o clérigo, né? E batizava você. E você já estava dentro da igreja, do Estado, participava de lugar. Mas não é essa forma do batismo bíblico. Nós já vimos isso. Não é dessa maneira que segue o batismo bíblico, né? Então, por conta disso, eles tiveram essa influência dos menos, né? Dos menonitas, que é muito semelhante com muitas coisas, doutrinas e de práticas com os batistas também. Não sei se vocês já ouviram de alguma congregação menonita. Né? Eu conheci lá na Bahia, tinha uma perto de casa, mas não sabia se era tão menonita assim. Né? Mas, por causa do Menon Simons, que era um teólogo holandês. Também dos calvinistas holandeses, né? Estavam na Holanda, então o calvinismo era uma explosão naquela época. Então, as ideias dos calvinistas holandeses também influenciaram, que eram ligados a Calvino e Zwingli. Né? Zwingli era um teólogo suíço e Calvino era um teólogo francês. Então, aquelas ideias também tinham chegado lá na Holanda e eles tiveram influências também. E o terceiro grupo, que na verdade não foi o terceiro grupo, não foi um grupo, né? Mas foi o homem mesmo. Eles tiveram influência com Jacob e Arminius. Né? Então, em vida. Então, eles tiveram contato com Jacob Arminius, pelo que tudo indica, ainda em vida, nos últimos anos de Jacob Arminius, antes do arminianismo. E nós vamos ver isso daí na declaração de fé, na primeira declaração de fé, ou pré-declaração de fé dos batistas, de 1611. Sabia que tem uma declaração de fé de 1611 dos batistas? E está em anexo da sua apostila. Eu coloquei aí. São 27 artigos de fé. E nós vamos ver um a um. Nós vamos estudar um a um a primeira declaração de fé dos batistas. Né? Que alguns consideram como uma primeira declaração de fé. Eu considero. Mas alguns consideram como uma proto-declaração de fé. Porque ainda não era uma declaração de fé batista puramente. Porque era uma declaração de fé dos separatistas holandeses. Aliás, dos separatistas ingleses na Holanda. Mas que eles já eram batistas naquela época. Então a gente vai estudar ponto a ponto, a gente vai ler ponto a ponto cada declaração e a gente vai falar se a gente concorda ou não com aquilo. Muita a gente vai concordar, mas vão ter coisas que a influência de Armínio ali você vai ver. Você vai ver e vai falar, isso aqui eu não concordo tanto não. Mas é uma declaração de fé do presbiteriano antes, né? Vem dessa mesma faixa de idade, eu não sei, porque a deles é de Westminster, né? A deles é mais acho que é mais vindo pra cá. Pronto. A deles deve ser mais antiga um pouquinho. Mas é muito próxima, né? É muito próxima ainda. Foi influenciada por essa. 50 anos, né? Foi influenciada por essa também. Sim. A de Westminster ela é puramente calvinista, em vários sentidos. Mas os batistas não aderem tanto a ela pela questão do batismo. Nela do batismo que ela fala, um batismo até mesmo de infância, né? O pré-batismo. Essa parte importa. Essa parte importa. Até dos batistas reformados. Os reformados não concordam com isso. Porque antes de serem reformados, eles também têm a linha batista. Então, todos os batistas vão concordar com isso. Que o batismo é imersão e que o batismo é credobatismo, não é pedobatismo. Quer dizer, no início até não era por imersão, a gente vai ver isso daí também. Mas... Essa declaração foi feita só ali na Holanda,
teve influência de outros batistas que surgiram depois. Não, porque até então os batistas, naquela época, em 1607 a 11, só tinha na Holanda. Não tinha nenhum batista mais não. Só na Holanda. Né? E dali em diante que eles abriram para outros países. Que aí, quando chegou em Londres, que a gente vai ver, que aí houve um estouro de batista. Né? Aí sim. E depois na América. A gente vai ver também nos Estados Unidos, uma das maiores organizações, maiores grupos, né, denominações nos Estados Unidos são batistas. Passando adiante, então os Smith Harris, eles procuraram sempre comparar as teologias. Então esse era o alvo de Smith Harris. Eles nunca foram assim, seguir um grupo apenas, mas eles compararam aquelas doutrinas. Né? E por conta disso, chegaram às suas próprias conclusões. Bom? Dentro do que a Bíblia diz. A Bíblia como uma única regra de fé e prática. Passando adiante, nós falamos que, então, em 1608, acho que foi aqui que a gente parou, né? Smith Harris, eles fundaram uma congregação separatista na Holanda. Ainda não era batista, tá? Aliás, era separatista, mas não batista. Na Holanda, mantendo contato, mas não se juntando com aqueles grupos. Eles tiveram influência, mas eles preferiram não se juntar com aqueles grupos. Preferiram manter o estudo das escrituras, porque a gente tem que lembrar que no início ali, muitas das ideias eles estavam processando ainda. Então eles não queriam assumir uma posição logo, eles estavam estudando, avaliando muita coisa. A gente vai ver numa história próxima que a gente vai contar agora, exatamente isso. Então Smith era um profundo conhecedor das línguas originais da Bíblia e ao estudar os textos sobre o batismo chegou à conclusão de que aqueles que somente professavam a fé em Jesus Cristo como Salvador devem ser batizados, que é o que nós cremos até hoje, tá bom? Desde 1611. Enquanto muitos, né, calvinistas, anglicanos, luteranos até hoje batizam crianças. Mas a gente, desde lá de 1611, já não tem isso mais. E até hoje é assim. Né? E já é a página, final da página 6. Toda a linha dos calvinistas vai ajudar o não, eu não digo toda a linha calvinista, porque tem batistas reformados, que são calvinistas. Mas, praticamente, a maioria das igrejas que são ligadas à reforma, que são calvinistas, sim. Os luteranos, os presbiterianos, os anglicanos também, todos eles têm essa doutrina, porque lembra que eu falei, a doutrina do pé do batismo para eles tem uma base muito naquilo que eles creem entre igreja e Israel. Então se eles dizem que a igreja é a continuação de Israel, a igreja é a continuação de Israel, então eles vão trazer que o sinal da circuncisão é o sinal do batismo hoje para a igreja. Então eles vão associando, eles vão pegando e trazendo de lá para cá. Essa ideia de continuar batizando criança não tem nada a ver com continuar com a prática do católico, não. Não, tem uma outra doutrina que está envolvida nisso. Mas embora que na prática da igreja romana era para a questão de salvação, porque o batismo é sacramental para eles. Ou seja, você tem que ir galgando os sacramentos ali, que são 7, né? Até você conseguir, se você galga todos e ainda se merecer, no final você salva. Infelizmente, né? Mas é a crença. A gente vai estudar também um pouco muito sobre isso, sobre a igreja romana. Lá no fundo tem uma tabela que tem várias, a gente vai tratar várias coisas. Smith Harris, eles concluem que o batismo recebido na igreja anglicana era sem valor, pois foram batizados quando eram, não sei, a mãe do Harris e a mãe do Smith levaram eles para ser batizados, né? Mas aí eles falaram, não, mas não tem valor, porque naquela época não era salvo. A Bíblia está falando isso aqui, mas... Então eles compararam e não haviam professado sua fé em Cristo. Então, passando adiante, página agora 7, o que aconteceu? Nós já, na aula passada, a gente já falou sobre as passagens bíblicas que eu creio que eles leram. E a gente vai ver que na declaração de fé de 1611,
tem essas passagens lá, falando sobre o batismo. Então eles com certeza leram aquelas passagens que a gente mencionou. Tem Atos 2,41, tem Mateus 28, falando sobre a grande comissão, e de fazer discípulos e depois batizando. Ele cita lá isso, ele fala como mandamento do Senhor, e aí como prática, aí ele cita Atos 2,41, que quando Pedro, depois que creem, 3.000 são batizados. Então está lá a declaração de fé deles. Né? Vamos adiante. Então o que eles convenceram a sua congregação, aquela congregação separatista puritana, a se batizarem novamente. Que até então era por aspersão, a gente vai ver, até então era por aspersão. Então o estudo deles foi um estudo para chegar à conclusão de que o batismo tinha que ser praticado como? Primeiro professar a fé, depois ser batizado. Então essa foi a primeira conclusão que eles tiveram. A conclusão da forma do batismo já foi outro tempo, outros 500. Então você percebe, irmãos, que a coisa não era fácil, não era como a gente tem hoje. A gente tem tudo bonitinho. Tem doutrina, tem livro de teologia, tem tudo montadinho, tem esquematizado. Naquela época eles não tinham nada disso. Para ter um livro naquela época era uma fortuna. Então e papel e caneta e ter tempo para estudar e ter tempo para poder. Imagina, ainda a perseguição ainda em cima disso. Então era muita coisa, muita luta. Passando adiante, então, logo, não mais estavam ligados aos puritanos separatistas ingleses. Por quê? Porque os puritanos separatistas ingleses, de certa forma, estavam ligados um pouco ao anglicanismo. Então, se eles iriam rejeitar essa doutrina dos anglicanos, então eles não poderiam ser mais anglicanos e, por si só, separatistas, que era um grupo dentro dos anglicanos. Então, eles se mantiveram, sim, piedosos ao estilo de vida puritano. Então eles pegaram esse estilo de vida puritano e trouxeram para eles. Ele falou, não, isso aqui dos puritanos a gente vai pegar. Agora, o ponto do batismo deles a gente não concorda. Porque o puritano, batismo infantil. Né? Então, do puritano é todo puro, né? Cadê? Mas o estilo de vida é excelente, do ponto de vista de Deus. Tendo a Bíblia como a única regra de fé e prática de vida. Então, passando adiante, o que vai acontecer? Então, assim, em 1609, Smith, ele se autobatiza. Então, grava muito bem isso daí, tá? O Smith se autobatizou. E depois ele batiza o Harris, seguido pelos membros de sua congregação, cerca de 40 pessoas. Então, 40 pessoas foram as pessoas que saíram da Inglaterra para vir para a Holanda. Então, era uma igreja com 42 pessoas, né? 40 e poucas pessoas. E até nessa declaração de 1611, muitas dessas pessoas assinam. É que eu não coloquei as assinaturas, mas tem lá no documento. Se você procurar, você vai ver que tem as assinaturas deles, concordando com aquilo, né? Então, após o que? Pública confissão de fé de cada um. Então, eles iam confessando que criam em Cristo e iam sendo batizados, do modo correto, né? Confissão e batismo. Credo ao batismo. Esse disse autobatizar é errado. Então, a gente vai entender isso aí. Você foi lá para 1609 agora. Só tinha ele que começou esse. Você bateu, não. Você vai ver por quê. Você fez essa pergunta. Você fez a mesma pergunta que o próprio Smith fez e muitos dos irmãos daquela igreja fizeram em 1609 agora. Vamos ver. Para Smith Harris, a pessoa prestes a se batizar deveria fazer a sua confissão pública de fé perante a congregação da igreja, a fim de atestar sua fé, sendo que a assembleia, mediante o testemunho e a fé confessada pelo batizando, aprova ou não a realização daquele batismo. Você entendeu? Então até hoje a gente segue isso. É a assembleia que aprova se aquele candidato para o batismo ele vai ser batizado ou não. Até hoje é assim. Tá bom? Então a gente segue isso. Não é o pastor que vai dizer, olha, o pastor pode orientar, ele está apto para receber o batismo. Mas ainda assim, a decisão é da Assembleia. Se algum irmão falar assim, olha irmão, acho que a gente tem que pensar mais, a gente tem que... Né? Na prática, o comum é que os irmãos confiam no que o pastor vai falar. Né? Mas ainda assim, vocês têm que ficar com a mente de vocês aptos para isso, para entender que, olha, a igreja que decide, não é o pastor. Entendeu? Então, passando adiante. Assim nasciam os batistas,
sendo a primeira igreja batista da história localizada na fábrica de pães. Ó, tá vendo? Ó, associação aqui, ó. Meu Deus, meu Tá Deus. vendo aí, ó? Tá repetindo, 1609 aqui. É a Deb, isso aí, ó, a fábrica de pão. Então a gente vai pra lá, Deb. Eles gostam de comer. É isso, Ah, é? muito bem, e gosta de água também. Então, na fábrica de pães, né? Na rua do padeiro, ó, o nome da rua, Rua do Padeiro. E em holandês é Bakkerstraat. As margens do rio Amstel, ó. Tinha que ter pão e tinha que ter rio, né? Ó, as margens do rio Amstel. Minha mão de água mais. Amsterdã, Holanda, ia batizando e comendo pão. Né? Tendo como seu primeiro pastor o John Smith, né? Que foi aquele que se auto-batizou. Aí, ó. Aí é uma foto do Google Street, né? Passando num canal que tem aqui, lá pro rio, né? E é o rio Amstel. Ó. E aqui é o rio, e aqui, ó, dessa outra margem de cá é onde a possível igreja foi formada. A gente não sabe, não tem placa, não tem igreja, né, nesse local, mas foi fundada aí. Talvez já acabou, né, e aí, porque eles saíram da Holanda, voltaram para Londres, mas aqui foi a primeira igreja, numa fábrica de pães. E aqui é a rua Brekstraat. Essa aqui. Talvez um desses prédios aí. Então, se você visitar a Holanda, já sabe que esse é um ponto turístico que você passar, né? Você vai conhecendo lá Amsterdã, né? Vamos lá, vamos seguir adiante. Tempos depois, o pastor Smith e uma parte da igreja, da primeira igreja batista, né, da PIB, né, se envolveram num debate trágico que foi levantado pelo irmão Mateus aqui, a respeito do batismo de Smith. Pergunta de novo. Se era o quê? Se era pecado ou se era errado, né? Pois é. Essa foi a dissensão que surgiu no meio da igreja. Não foi nada de doutrinas, mas foi o problema disso aí. Smith se auto-batizou. Isso é certo? Isso é errado? Isso está correto? Isso não está? E esse foi o debate que causou a primeira cisão na igreja batista. Então olha só. A primeira igreja batista abriu, fundou e o primeiro debate já se dividiu. Que coisa, né? Então foi durante... ele foi duramente criticado pelo seu autobatismo. Então algumas pessoas da igreja acharam errado aquilo. Falaram assim, não, você se autobatizou, não é assim. Sempre alguém batiza o outro. Nunca alguém se autobatiza. Essa foi a discussão. Né? Então, aí ó, tá vendo? Se levantou aqui, ó, só não quero que faça cisão, tá bom? Mas vamos lá. Então, aí de um lado, exatamente, de um lado, tiveram pessoas que pensaram, como o Ademar falou ali, era só um outro batizar ele, né? Aí o outro lado falou isso. O outro lado disse isso. O outro lado falou, mas será que ele poderia ser. Será que ele poderia ser batizado por alguém que não foi batizado? Esse foi o outro lado. Não, e desvalidar os batismos Os outros, né? Se batizar, não sei. Mas alguma coisa aconteceu durante aquele Eram momento. dois primeiros? Um vai ser o outro. Eram dois, sim. Mas é porque lembra que o Smith era o pastor. O Harry ele não era pastor. Ele não era consagrado pastor. Não, mas só faz Então, no entendimento lá era assim. No nosso entendimento hoje, a gente não tem esse entendimento. Então, irmão, a gente tem que lembrar a ideia de que, olha, nós estamos falando de um início que eles estão saindo de um tipo de sistema de religioso e estão formulando dentro da Bíblia o que é o correto. Então, é uma luta. A gente sabe que hoje, qualquer pessoa da nossa igreja, a igreja é autônoma para decidir se uma pessoa não sendo pastor pode batizar outra. A igreja pode fazer isso. Hoje. Esse é o nosso entendimento. Mas a igreja tem que dar esse aval. A igreja tem que decidir fazer isso. Por costume, por tradição, quem batiza é o pastor. Por tradição. Mas não há nada. Porque quando Cristo fala em Mateus 28, ele fala, ide fazer discípulos. Ele só falou, e batizando, ele só falou para quem ali? Falou para os 12 só? Ele falou para uma multidão.
Porque depois ele é assunto aos céus e fala que uma multidão estava olhando. Naquela multidão tinha muita gente, né? Então, por costume é isso. É o pastor, mas não impede que algum irmão, que a igreja decida para que algum irmão faça isso. Mas olha só, um irmão não batizado pode batizar outro? Então, é isso que eu estou falando. O problema todo gerou nesse sentido, né? Que alguns falaram assim, olha, mesmo que eu não sou batizado do modo correto, mas como a gente está iniciando a igreja, vamos batizar, né? Eu vou batizar para poder batizar o outro. Só que o outro grupo falou não, né? Pode batizar, mesmo que não seja um batizado. João Batista era batizado? Parecia que não. Ele falou para Cristo que ele que deveria ser batizado. Isso. Entendeu? Agora eu vou falar o meu ponto de vista. Para mim, essa discussão, no início dessa igreja, era irrelevante. Para mim. Hoje a gente pode até discutir isso, a gente pode falar. Eu creio que sim, tem que ser alguém batizado, para dar exemplo. Porque hoje, já estamos vivendo 2021. Com certeza. Agora, nesse início aqui, eu acreditaria que não. Até porque, lembra, o batismo não salva. O batismo é um sinal externo, né, é um memorial. O memorial da morte, do sepultamento e da ressurreição de Cristo. É uma confissão de fé que você está falando, olha, eu vou morrer, eu vou ser sepultado, eu vou ressurgir como Cristo. Né? Então, eu creio que essa discussão nessa época... Imagina a pessoa totalmente católica ainda achando super valorizando a ideia do batismo. A ideia do batismo é falar, Isso tinha impacto também. Então, o que aconteceu? Ele foi criticado... Tem uma passagem bíblica que nos orienta que tudo que é feito dentro de uma igreja tem que ser consentido por todos os cristãos. Sim. A gente está vendo isso a importância da igreja local, quinta-feira. Porque a gente está estudando, eu tenho que fazer o meu texto agora. A gente está fazendo isso aí, tem sim. já está na parte 9. Note que as próprias igrejas do Novo Testamento, elas eram assim, a gente tomava a decisão entre elas. Entre a própria igreja. Então, de memória que eu não vou te dizer claramente um texto assim, mas a gente pode ler Tito. Se você ler Tito, a gente acabou fazendo aquele estudo de Tito, e Tito falava sobre isso. Sobre a questão de escolher os diáconos, como era que seria a escolha. Aquela escolha era uma escolha de Tito, mas passava pela igreja também, pelo aval daquela igreja lá em Creta. E outras passagens a gente nota como Paulo, naquela questão lá da disciplina daquele rapaz, que ele falou que ele estava longe, mas o meu espírito se reuniu com o vosso espírito. Então aquilo ali é uma questão de inclusão. Paulo não decidiu apenas, mas a igreja decidiu por aquilo. A gente nota que no início, na decisão dos diáconos, era uma decisão com toda a igreja, quando eles decidiram por escolherem 7 homens, né, ali para estarem fazendo o serviço da mesa. Aqueles homens ali foram escolhidos por uma assembleia de igreja, da igreja para aquilo. Então, toda a igreja do Novo Testamento, elas eram igrejas locais e elas decidiam dessa forma. Embora que o apostolado, ele tinha uma certa influência, os apóstolos, mas os apóstolos desde o início eles deixaram cada igreja tomando conta de si mesma, porque eles colocaram pastores. Então você tinha os apóstolos naquela época, que não existem mais hoje, mas você tinha os pastores que tomavam conta das igrejas, e eles respeitavam isso, né? Eles respeitavam isso. Então sim tinha. É tanto que Paulo, em todas as cartas dele, tem momentos em que ele fala enfaticamente, mas porque ele está sendo usado pelo Espírito Santo. Mas sim, cada igreja ela é autônoma. Ela tem essa autonomia para isso, para tomar suas próprias decisões. Né? Mas, estudo aí de quinta-feira, essa parte aí a gente vai entrar agora nas funções de uma igreja, para a gente entrar depois dessa outra parte que a gente está agora. Paulo tem aquela passagem que Paulo fala que vocês não saem desse homem que estava Isso. lá com a... Então, de 1 Coríntios, sim. Falando para a igreja. Falando para a igreja. A igreja tem que escutar. Exatamente. Paulo, nas suas cartas, ele dá orientações. Ele está falando ali
claro, movido pelo Espírito. Ele está dando ordens, mas ali são ordens orientativas, né? Ou seja, a igreja que deveria fazer tudo, não era ele. Não ia chegar assim, ó, vamos fazer a assembleia aqui, irmãos. Não, era o pastor daquela igreja que tinha que se reunir. Ele falou, olha, você tem que fazer isso, porque a palavra de Deus, né? O que eu recebi de Deus foi isso. Mas ainda assim são vocês. Então assim, a igreja ainda assim era autônoma nesse sentido. Ela tinha que andar pelas próprias pernas dela. Bem, vamos fechar essa discussão que já está extrapolando aqui a nossa hora, né? Ele foi duramente criticado pelo seu autobatismo. Vamos ver o que aconteceu, né? Ele foi duramente criticado pelo seu autobatismo, ou seja, nem ele via problema até então, mas ele foi criticado. Aí, por causa disso, o que aconteceu? Deste modo, por sofrer estas acusações, ele se arrependeu do seu ato. Mas o clima dentro da igreja levou a uma cisão entre os grupos que apoiavam em seu batismo e outros que não apoiavam. Então, de um lado, alguns viam, não, isso daí não é relevante. Isso aí é irrelevante. Vamos manter juntos. Do outro lado, o pessoal, não, isso está errado. Aí o Smith foi para o lado daqueles que estavam dizendo, né? Eu estou errado. Então ele acatou as acusações. E ele foi para esse lado do grupo que disse que estava errado. E o Harris não. O Harris falou, não, Smith, né? Tá certo. Não precisa disso. E aí ficou aquele grupo dividido. Eu quero saber qual o problema de fazer um rebatismo dele. Ele perdoar e rebatizar. Não podia não pensar pode nisso. rebatizar, porque não tem gente que rebatiza. O Harris que já era batizado. Mas a questão é que tem muito aquela questão da questão que assim, eles foram batizados por alguém que não era batizado. Que era aquela questão que ele falou. Então, nenhum batismo ali era válido para poder validar um outro batismo. Era uma questão assim, muito até de uma heresia que surgiu lá no início da igreja, chamada Donatistas. Depois vocês podem ler sobre essa heresia. Onde falava que se um pastor, durante o tempo da perseguição, ele negasse a fé e depois ele se arrependesse e voltasse à igreja e a igreja o perdoasse, ele não poderia mais fazer nada naquela igreja do ponto de vista de ministrações, porque seria invalidado aqui, porque ele negou a fé. E ele já não era mais digno, né? As coisas assim, que invalidavam outras coisas. Ia perder a autoridade. Bem, é aquela questão, irmãos. Nesse clima todo aí, essa divisão já, e aí o que aconteceu? Harris considerava que não havia problema com o batismo de Smith, entretanto Smith mudou de opinião e viu que o seu autobatismo foi errado, decidindo acatar a parte da igreja que havia lhe criticado, e Harris a outra parte que não apoiava, e falava, não, isso daí é normal. Harris criticou Smith, alegando que, aí começa a coisa, né? Ele alegou que Smith tinha blasfemado contra o Espírito Santo ao duvidar da sua orientação para se batizar e fundar uma igreja. Porque se Deus tinha orientado na palavra dele para o entendimento correto acerca do batismo, que poucas pessoas naquela época tinham, então o que eles deveriam fazer? Eles deveriam ver como algo de Deus, né? Então o Harris, ele critica isso. Olha, Deus está nos esclarecendo a respeito de como é que deve ser o batismo. Então, é Deus que está fazendo isso. Então não vamos questionar o que aconteceu. Vamos daqui para frente. Bem, o que aconteceu então? Então com esta cisão, o Smith falou, não, né? Vamos dividir. Aí o Smith levou a maior parte da igreja, 32 pessoas, para o grupo dos Menonitas. Então eles saíram, eles cortaram os laços e foram para o grupo dos Menonitas. Fica lá, vamos ser Menonita agora. Só que o que aconteceu? Os Menonitas, o Smith, ele não foi aceito pelos Menonitas. E somente 3 anos depois da sua morte, que os membros que saíram, esses 32 aqui que saíram com o Smith, eles foram recebidos por aquele grupo dos Menonitas. Por quê? Porque os Menonitas, eles alegavam que Smith ele mudava de posição teológica constantemente. Constante. Então ele era inconstante. Então isso poderia ser o quê? Afetaria o grupo, a doutrina sólida que o grupo dos Menonitas já tinha. Então eles falaram isso, ó, a gente vai, o Smith a gente vai receber, que é um cara muito, inconstante na coisa.
Então, bem, eu estou contando a história. Agora, se está certo, se está errado, né? A gente não... Mas isso daqui, irmãos, mostra como estava aquela confusão de doutrinas e práticas naquela época. Ainda não estavam bem firmadas, né? Mas a nossa igreja nasce de um contexto um pouco assim, de turbulência até. Tem a parte bonita, mas tem a parte difícil, dura das coisas que aconteceram, né? Então, o que aconteceu? Já Thomas Harris, em 1611, não apoiando a decisão de Smith de filiar-se aos menonitas, levou a outra metade consigo para a Inglaterra, a fim de fundar uma igreja batista com 12 pessoas somente. Metade que acha, né? Levou menos da metade. Aí, neste momento, Harris ele foi levantado pela igreja aí, né, como pastor. Então ele se tornou o segundo pastor batista. Primeiro foi o O Harris, que saiu. E ele se tornou o segundo pastor batista. Então, ainda na Holanda, antes de vir, né, em 1611, ainda, né, na Holanda, prestes a vir, eles decidem então escrever a primeira declaração de fé, que é onde você marca aí no fim da página 7. Né? Então, por conta dessa cisão, desse problema que aconteceu, né, do batismo, então o que aconteceu? Eles falaram assim, olha, a gente vai ter que começar a escrever nossa declaração de fé, para não ter problema, para não começar a ter picuinha e o pessoal falar, não, isso não vale, isso agora vale. E aí, de 12 rachar para 6, depois para 3, depois só tem cada um por si. Né? Então a gente tem que traçar um conjunto de doutrinas, que aí vai nascer uma declaração, que é a primeira declaração que eu considero batista, né? Mas embora aqui não se considere que não, uma declaração de fé do povo inglês remanescente em Amsterdã, na Holanda. Era esse o nome da declaração de fé. Uma declaração de fé do povo inglês remanescente em Amsterdã, na Holanda. Uma confissão de fé moderada. A gente vai entender o que é moderada. Está em relação ao calvinismo e algumas ideias de jacoberminas. Então ela era moderada. Mas a gente vai entender só na próxima aula. Né? E a gente vai estudar essa declaração de fé na próxima aula. Então, tudo bem. Deus abençoe, irmãos. Até o próximo.